Dias frios, cinzentos, chuvosos. Quem é que não fica pelo menos um pouco de preguiça na hora de sair da cama, com vontade de ficar um pouquinho mais? Olha a situação, tirar os filhos da cama para ir para a escola, ainda uma tarefa mais difícil. Quem responde e dá dicas para a gente sobre esse assunto é o educador Marcos Mer. Olá, Marcos, bom dia. Bom dia, Soler, bom dia, José. Para as crianças, especificamente, tem alguma receita? Tem. A criança que tem muita dificuldade de levantar de manhã cedo e diz que está com preguiça, está se enrolando, faz aquela novelinha para levantar, pode ser simplesmente sono. Pode ser que ela não esteja dormindo às 10 horas que são recomendadas pela Organização Mundial de Saúde. Então, criança até 10 anos precisa dormir 10 horas. Por exemplo, se a criança precisa levantar às 7 horas da manhã para ir para a escola, ela precisa obrigatoriamente ir dormir às 9. Mas eu duvido que essa criançada esteja indo dormir às 9. Os pais estão deixando essa criança mais tempo acordada e aí de manhã cedo, é claro, obviamente, muito difícil de fazer essa criançada acordar, tirar ela da cama. Agora, depois que tirou, aí ela pega embalo, aí vai embora, né? Mas esse primeiro momento é muito difícil justamente porque o corpo dela quer continuar deitado. A minha avó falava assim, o corpo sabe a hora de acordar, não precisa pôr relógio. Ela, né? Naquele tempo até dava. Hoje, na correria que a gente está, a gente não consegue fazer isso. Mas é um bom indicativo. Se a criança está se arrastando demais na hora de acordar, é porque está com sono, sim. Eu até comentei, Marcos, se as dicas que você ia dar serviriam para os adultos também, porque é difícil realmente, né? Com esses dias mais frios, os pais precisam ter essa compreensão sem ser condescendentes com a vontade da criança? Qual que é a medida aí? Dá para negociar algumas coisas com as crianças, né? Mas, em geral, a criança... Por exemplo, se você leva uma criança na casa de uma outra, elas se encontram e já começam a brincar. Não tem preguiça. Por que não tem preguiça? Porque a satisfação do prazer é imediata. Então ela está brincando e tem prazer naquilo imediatamente. Quando ela ganha o prazer muito tempo depois da ação, aí fica com preguiça. Aí não quer fazer, é chato e tal. Por quê? Porque ela não enxerga que o resultado é bom para ela. Então, por exemplo, você falou em relação aos adultos, se vale também. Vale. Veja só, quando a gente vai fazer um curso de inglês, que desgraça que é para estudar e pegar e tal. Por quê? Porque a satisfação desse prazer é lá na frente, no fim do curso quase, quando a gente começa a entender os filmes em inglês, quando a gente começa a conseguir se comunicar melhor. Dá tanto prazer isso que daí lá na frente a gente pega embalo. Mas o início, como é pesado, como é chato. Por quê? Porque o prazer não está vindo de forma imediata. Então o que a gente faz com as crianças? Com as crianças nós temos que ensiná-las a deixar o prazer para depois. Isso a gente chama em psicologia de adiar a satisfação do prazer. Quanto mais você consegue fazer isso, mais ela adquire resistência ao prazer em si. Ou seja, ela consegue deixar o prazer para depois. Vai estudar, menino. Faz aquela onda toda, aquele charme todo para estudar. Quando ele aprende a deixar o prazer para depois, ele estuda, trabalha, faz as tarefas e aí depois ele vai brincar, navegar na internet, fazer o que ele gosta. Então, ensinar a criança a adiar a satisfação do prazer é muito importante. Agora, isso vale também para os adolescentes ou a questão hormonal fala mais alto na hora de não sair da cama? Os adolescentes têm um problema a mais, porque o desequilíbrio hormonal entra e às vezes é dolorido mesmo. Tem adolescente que necessita dormir 10 horas e outros dormem pouco e já estão ativos, então é muito variável. E aí a gente olha para um filho e percebe assim, ele não precisa dormir tanto, e esse aqui está vagabundeando, esse aqui está com preguiça. E não é, pode ser simplesmente que esse está com uma carga hormonal diferente e altera todo o metabolismo, a gente precisa respeitar um pouco. A dica para os adolescentes é fazer com que eles durmam uns 45 minutos, 40 minutos depois do almoço, porque isso dá uma recobrada na energia dele. Mas, como muitas escolas têm aulas para os adolescentes de manhã e de tarde, aí fica muito difícil de fazer isso, e aí ele fica com preguiça de tarde, não assiste às aulas direito, fica cansado, chateado, fica com o bodão, né, que a gente fala, já está com o bodão de novo, né? E o adolescente tem essa tendência. Principalmente os adolescentes, ali naquela hora de sair da cama, eles fazem aquela negociação, né? Mais 5 minutos, mais 10 minutos...
vale a pena permitir ou não? Isso acaba sendo, às vezes, uma roubada que os pais se metem. A dica nesse caso é não levar muito ferro e fogo, né? Começar a gritar, xingar o adolescente, daí ele levanta com mais mau humor ainda e piora. O que a gente faz nesse momento para tirar o adolescente? A gente tem que ir conversando com ele e fazendo a coisa acontecer. Por exemplo, liga a luz, abre a janela, vai tirando a coberta, daí fica frio, daí ele reclama. Mas enquanto isso, você vai conversando, vai batendo papo. Que aula você tem hoje? Ele tem que pensar, né, para poder dar a resposta. Então, quando você faz isso, ele já vai se ligando e aí a tendência é ele sair logo da cama. Agora, você abre a porta e diz, está na hora, filho, e fecha a porta de novo, que está na hora nada. Né? Pode esquecer que ele vai continuar dormindo. Agora, essa questão do horário, ela também não pode ser trabalhada em relação à responsabilidade tanto das crianças como dos adolescentes? Não é uma boa oportunidade para a gente começar a falar nisso? Perfeito. Isso a gente chama de instalação de hábito. Quando a gente faz sempre a mesma coisa, sempre no mesmo horário, durante pelo menos 6 semanas, a tendência do corpo é não precisar mais ordens para isso, faz automaticamente. Então, todos os dias, sempre no mesmo horário, durante 6 semanas, há uma tendência fortíssima de criar hábito no ser humano. Então, a questão é, se deu certo, todas as vezes, durante 6 semanas, a tendência é ele acordar tranquilo. Fazer as tarefas de casa. Se você estabelece sempre o mesmo horário e consegue fazer esse período de atividade ele realmente respeitar, a tendência é de que ele adquirir o hábito, aí você não precisa mais ter tanta pegação no pé em cima do adolescente. Mas deixar essa responsabilidade só em cima dos adolescentes. Você vai ser responsável pelo seu horário de ir para a escola. Não é muita responsabilidade? Nós temos que tomar um cuidado aqui. A gente precisa delegar a tarefa, não a responsabilidade. A responsabilidade é a dos pais. Então, se o meu filho não está indo na escola, eu que sou culpado. Mas meu filho ele não quer levantar. Não tem desculpa. Você é responsável. Então, a gente delega a tarefa. Filho, ponha o despertador e acorde. Não dá certo, você tem que ir lá, tem que pegar no pé sim, porque é nossa responsabilidade como pais fazer as coisas acontecerem com os nossos filhos. Ok, Marcos, obrigada pela presença. Foi um prazer. Bom dia. Tchau.